Boa noite a todos, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos, boa noite. Sejam todos bem-vindos, boa noite. Hoje vamos ter o prazer de conversar com o nosso professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, que inclusive já entrou e eu vou capturá-lo aqui. Deixa eu pegar o professor Jacinto. Pronto. Vamos esperar ele conectar. Já chamei aqui. Falta só ele aceitar lá para a gente começar. Pessoal, vão seguindo, viu? O @TiramBrasil, @Empório do Direito, o meu Instagram, Rodrigues Leonardo 037, e o dos nossos parceiros, Ibrasp, ICP, todos eles têm divulgado. Oi, Aline. A Aline já está aqui acompanhando. Depois manda o cupom, Aline, do dia. Vai ser o Live Tiram também. Estou só esperando o professor Jacinto aceitar lá. Professor, já lhe encaminhei o convite, está aí na tela do senhor. Professor Zé de Assis Santiago, um grande abraço. Professor dos professores já entra aqui para falar conosco. Boa noite a todos vocês. Vão mandando as perguntas. Mais para frente eu as farei todas. Professor Leonardo Bandeira, que honra tê-lo aqui. Professora Renata, muitos amigos participando. Mandei novamente, professor Jacinto, veja aí. O professor Jacinto já está quebrando a participação do Instagram antes dele ter entrado. Boa noite, professor Jacinto. Olá, boa noite, Léo. Como vai? Que grande prazer ter o senhor aqui conosco, viu, professor? O senhor já está quebrando aqui a nossa quantidade de pessoas que estão participando. Professor, me ouve bem? Será que a minha conexão aqui... Não, agora ficou bom. O senhor está me ouvindo bem? Acho que estamos sendo... a minha voz chega mais ou menos, eu não sei se... me parece que é a conexão do senhor, que não está 100%. Vamos ver. Vou ver se mudo de lugar aqui. Ai, peraí. Espera aí, pessoal. O professor Jacinto não vai embora, ele vai conversar com a gente. Nós estamos só ajustando aqui. Calma, sou pouco prático nesse negócio. Queria mandar um abraço para todo mundo. Fique tranquilo que nós temos todo o tempo do mundo. Muitos amigos entrando. Eu mando um grande abraço a todos vocês. Tá lindo. É a central desse meu negócio é aqui. Vamos ver se... Ah, tá. É nessa sala. É nessa sala, não naquela. Vamos ver se... Aqui tem alguma coisa que vai... Acho que aqui estou te ouvindo bem, professor. Se o senhor estiver me ouvindo bem também... agora eu estou te ouvindo bem também. Está me ouvindo? Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Aqui eu desci, deixa eu ver. Tá duro aqui, meu. Acho um lugar confortável, porque eu sei que o papo vai ser longo. O professor Juarez Tavares, inclusive, acabou de entrar aqui. Tá louco, meu. Professor, olha, é um prazer imenso mesmo ter o senhor aqui. Eu sei que o senhor criou o Instagram, inclusive, para participar aqui com a gente. Então, olha, muito obrigado pelo seu carinho, viu? De verdade. Eu que agradeço muito o convite e
queria agradecer a você. Eu não tive coragem de mexer nesse negócio ainda, mas fui obrigado a fazer um Instagram, entrar nesse negócio por tua causa. Então, agora, agora, agora eu sei que vai, agora eu sei que foi. Então, agora daqui para frente é que eu vou ver como é que fica, o que eu vou Eu fazer. fico imaginando, professor, a quantidade de convites que tem aí no seu Instagram já Pois só é. esperando o senhor aceitar, viu? Eu fico imaginando. Pois é, eu não sei nem como fazer, eu não sei nem como fazer para aceitar, não aceitar, eu tenho que ver isso tudo para aprender como é que faz, porque eu ainda nem sei nisso, não consegui largar o que eu estava fazendo e os livros para ver, para vir dar uma olhada nesse negócio, mas eu vou aprender. Não, Tem um jeito qualquer de... coisa eu mando um tutorial para o senhor. Ah, tá bom, tá bom. Olha, queria agradecer. Vi que muitos amigos entraram. Professor Juarez Tavares, é uma honra ter o senhor conosco. Professor Jackson Zílio, Dani, Aline, que deu a maior força para esse projeto. Aí, Aline, nós trouxemos o homem, Aline. O homem entrou no Instagram por causa do nosso projeto. Então, um grande abraço para todos vocês. E, professor, mais uma vez, é uma honra realmente imensa. O senhor sabe o carinho que eu tenho pelo senhor. Todas as vezes que o senhor vem aqui em Belo Horizonte, eu faço questão de lhe encontrar e espero que a pandemia passe logo para que você venha mais uma vez, tá? Beleza, é o que eu espero, que a pandemia passe logo. Pessoal, eu sei que todos vocês conhecem o professor Jacinto, é óbvio, mas eu gosto de falar o currículo dos nossos entrevistados, ainda que minimamente. Então, eu vou dizer que o professor Jacinto é professor aposentado, titular de processo penal da Universidade do Paraná, professor de pós-graduação em Ciências Criminais da PUC Rio Grande do Sul, também da Faculdade Damas, especialista em Filosofia do Direito, mestre pela UFPR, doutor pela La Sapienza de Roma, presidente honorário do Observatório de Mentalidade Inquisitória, que é um observatório super bacana, pois o professor Jacinto também, se puder, fala para a gente sobre ele, é advogado e membro da Comissão de Juristas do Senado Federal, que elaborou o anteprojeto de reforma global do CPP, hoje o projeto 156/2009. Faltou alguma coisa importante, professor? Além de todas as que eu deixei para trás? Foi demais já, não precisa nada disso. Legal, legal. E um beijão também para a Aldaci, que está nos emprestando o senhor por esse tempo aqui, viu, professor? Ora, eu acho que foi a maior coisa que você fez para ela, me roubar um tempo. Ela já não aguenta mais, já me ameaçou jogar pela janela, já me ameaçou jogar na piscina, me ameaçou jogar para os cachorros na chácara. Enfim, eu devo incomodar muito essa coitada dessa mulher. Olha, vários professores entraram, Ricardo, Jean, Davi, um abraço para todo mundo que está acompanhando. Professor Jacinto, então, vamos conversar o nosso bate-papo aqui. O nosso bate-papo, é claro que o senhor fala 80%, eu falo 20%, porque eu estou aqui só para lhe ver, para ser uma cara amiga aqui junto. O senhor, eu sei que escreveu recentemente, está para sair, tive a oportunidade de saber e ver um artigo sobre o pacote anticrime, o artigo 28 lá, alteração, né, no que tange ao arquivamento. Então, eu começo a puxar o bate-papo por aí para a gente falar sobre o processo penal, os reflexos do pacote anticrime, não só no âmbito penal e processual penal, mas também no sistema carcerário. Enfim, a palavra está com o senhor pelas horas, dias, meses e anos que o senhor quiser falar aqui conosco. Eu antes de tudo, eu queria agradecer os amigos que estão aqui, com paciência para mim ouvir, escutar, enfim, trocar ideias. E claro, como eu queria, antes de tudo, começar pelo Papa dos Papas, que é o professor Juarez Tavares. Todo mundo conhece ele, todo mundo sabe dele, mas ele é o cara, ele realmente é alguém que você precisa não deixar fora nunca, quando você falar de direito penal, enfim, na hora que você trabalhar com isso, Juarez Tavares é da ponta. E por isso um grande abraço para o Juarez Tavares, querido amigo, querido companheiro, o Papa dos Papas. Então, aí tá alguém para sempre se saudar. Mas eu também não queria deixar todo mundo, mas já estou vendo que tem um monte de gente, eu não sei, não consigo nem acompanhar esse negócio que vai rodando aqui, Léo. Mas, de qualquer maneira, alguns eu peguei por aqui. Eu vi o Alexandre Bisotto, um grande amigo, um grande juiz, um grande professor. Enfim, nós editamos um livro dele aqui. É um sujeito sensacional, muito querido mesmo, amigo.
E, claro, tantos que estão entrando, começando pelo Jackson Zilli, agora vi a Camilinha aqui, o Márcio Berti, lá de Cascavel, o Jefferson Gomes, o Onésimo Cruz, enfim, tem tanta gente, a Daniela Bonacorsi, a Aline Gontinsky, querida Aline, professora Aline, tanto comanda bem, a Tiran, que possibilitou tudo isso, enfim, ajudou a me empurrar para essa arapuca desse Instagram, enfim. Eu queria saudar todo mundo, na medida em que eu lembrar dos que eu vi aqui, eu vou Todo falando. mundo se reuniu para ver o senhor, viu, professor? Está todo mundo com saudade. Pois é, aqui está. Nós é que estamos com saudade de todo mundo. Esses dias eu vi alguém dizer, a vantagem é que daqui para frente nós vamos fazer só conferência assim, não vai ter mais conferência presencial. Olha, eu não sei se vai ser assim ou não vai ser, mas eu vou, sinceramente, eu vou me sentir como falando do caixão, porque, olha, quando você não tem gente, aqui ainda tem, eu estou vendo você, então isso dá. Agora, quando você não tem gente falar para uma câmera, é uma coisa horrorosa. Eu fui falar lá em Porto Alegre num negócio assim e disse para eles, ou vocês botam gente ou eu não vou, não tem que me faça aí, porque eu não vou lá falar para a câmera, eu sou um velho que não gosta mais, não está muito acostumado com essas coisas de falar para a câmera, porque perde todo o sentido, você precisa ver as pessoas, você precisa discutir lá no café, você precisa... o bate-papo, às vezes, é mais forte do que a própria conferência. Então, vale assim. Mas como aqui é um bate-papo, eu tô animado, fazendo um teste para ver como vai ser para os outros com que eu estou me comprometendo a falar. Então, vamos ver o que passa, Léo. Essa foi só a desculpa que eu tive, professor, para trazer todos vocês para conversarem comigo. Então, aqui eu estou como fio condutor dos alunos, dos professores, todo mundo que quiser falar com o senhor vai falar, porque eu vou ler depois. Nós vamos só gastar algumas horas para esses comentários todos. Tá bom, eu vi alguns, estão aí, o Teco Bustela agora, veja, o pessoal de Umuarama. Enfim, é bom estar com os amigos, é bom trocar pena, só que não tem vinho nem charuto, porque se tivesse vinho com charuto e todo mundo fumando, seria uma maravilha, menos para o Juarez Tavares, que não pode nem pensar na gente fumando charuto. Em todos os casos, o Ricardo Krug, o Jackson Gil, o Maurício Dieter, enfim, o bando dos absolvidos, o Yaroshevsky, todo mundo tomando vinho e fumando charuto. Enfim, aqui. Olha, vamos conversar. Do que você começa? Eu toparia começar, evidentemente, pela pandemia. Acho que é alguma coisa que nós temos que falar, ainda que ela fique um pouco mais longe da gente, mas nós teríamos que falar e começar por ela, eu acho. Professor, conversar com o senhor é um prazer. Eu converso até sobre astrofísica, se o senhor quiser. Então, vamos de pandemia. Vamos começar por isso. Não, eu acho que é importante falar disso, porque uma das coisas que a mim parece muito significativa é que o volume de informação que chega todos os dias, às vezes dá a sensação de que você sabe muito do que está se passando. E às vezes eu tenho a sensação que nós, com esse volume de informação majestoso que a gente tem, a gente não consegue administrar isso, ou seja, é como se fugisse do nosso controle. E aí a gente não sabe o que fazer com isso. E por isso que eu tenho um tanto de preocupação com isso, porque essa pandemia, que ao final de contas, em face do que está se passando no governo, por exemplo, virou um pandemônio, serve para a gente pensar, inclusive nessa hipótese, o que é válido dela do ponto de vista da informação que se tem, como administrar essa informação toda, ou se isso não faz caso para nós, se isso não importa para nós. E isso me parece alguma coisa extremamente relevante. É só no meu microfone que tem microfonia, Léo? É no teu também? No meu tá bom. Eu não sei, o pessoal aí, eventualmente, quando tem microfonia, eles comentam. Ninguém falou nada
até agora acho que tá bem tranquilo. Mas nós não essa questão a desinformação e o fake news, né, que ele realmente explodiu no Brasil, mas ele não é essa novidade toda, né? Ele já veio, ele produziu resultados em uma eleição, afinal de contas. Isso, o tamanho da confusão e da desinformação na informação diz respeito àquilo que hoje talvez seja a maior forma de manipulação das verdades, vamos dizer assim. Quer dizer, quando o grande nome dessa porcaria no mundo é o Steve Bannon, você consegue imaginar por que nós estamos passando por isso que nós estamos passando. Então você consegue perceber por que as pessoas, ao invés de ficarem em casa, imaginando que podem ser atingidas por essa pandemia, as pessoas estão na rua. As pessoas estão circulando, as pessoas estão fazendo um monte de coisa que não devem fazer, sabendo ou tendo já informação de que isso pode ter um resultado fatal para todos nós. Quer dizer, é difícil você imaginar que isso não possa nos atingir numa grande escala. Mas é impressionante, porque as pessoas têm a informação disso que isso vai acontecer, as pessoas sabem que isso pode gerar uma catástrofe do ponto de vista da mortandade, e, no entanto, as pessoas estão todas na rua. Quer dizer, tem gente que tem afirmado que isso não é nada, tem gente que tem dito que isso é uma gripezinha, qualquer coisa imbecil desse tamanho, tem gente que tem dito, inclusive, que os números são poucos diante daquilo que pode ter para nós resultado. Afinal, como disse o empresário aqui do Paraná, são 5 ou 7 mil mortes. Ou seja, quando a coisa bate nesse patamar, você sente que a civilidade escorreu ou está escorrendo pelo meio das mãos. E na hora que isso, de fato, produzir o efeito que é raciocinando, você é capaz de imaginar para o país, ou seja, de um grande número de pessoas infectadas e um grande número de pessoas no hospital, sem lugar para todo mundo, morrendo e sofrendo para morrer, como são as notícias que a mim particularmente chegam da Itália, você pode imaginar o caos que é justo essa coisa desse pouco caso, desse descaso, eu diria, quase total, com a morte, com o futuro, com os números. É como se a vida não fizesse sentido. É como se as pessoas não se importassem com a vida delas, porque uma hora quem diz uma coisa dessa imagina naturalmente que não vai ser afetado. Imagina que não vai morrer. É como se dissesse, bom, a mim esse negócio não vai pegar. Então 5 mil, 7 mil mortes, não importa. Evidentemente que não importa. Isso é, para mim, a cara de uma época, da época que nós estamos vivendo, de um comando epistêmico do neoliberalismo. O neoliberalismo, mais do que um problema ético, mais do que uma ideologia, mais do que tudo que pode ser, o neoliberalismo é uma epistemologia. As pessoas pensam a partir dele. Ele comanda um modelo de pensamento mais do que qualquer outra coisa. Mais do que qualquer outra coisa. E, claro, no modelo economicista neoliberal, onde o lucro prevalece sobre qualquer coisa, inclusive, nós estamos provando agora, inclusive sobre a vida das pessoas, sobre a dignidade das pessoas, o lucro prevalece sobre tudo isso, a morte não tem mais nenhuma importância, porque, afinal de contas, não só ela começa a ser contada em números. Hoje ainda perguntei para o Aldaci no café da manhã, me atualize aí dos números das mortes, porque eu vou conversar com o Léo de noite, eu queria ter
o número das mortes. Dê uma olhada aí, como é que está, sabe, o New York, como é que está o mensageiro para a gente bater, computar os números de Roma, etc. e tal. Aí ela me disse, veja como é que é o negócio, né? Nós já estamos perguntando pelos números. É como se não importasse a vida, não importasse. Cada número daquele é um morto. Cada número daquele é uma pessoa que morreu. E aí vale mais do que nunca o ditado dessa porcaria. Morreu, morreu, que bom que não fui eu. Mas morreu, não existe... morreu, que bom que não fui eu, que se dane. E aí volta. E aí você vê essas pessoas, quando eu vejo as pessoas todas na rua, o que me vem à cabeça é que, primeiro, já morreram 1.200, ontem tinham morrido 1.260. 1.260 é gente pra caramba, velho. É mais gente do que torcedor num Cruzeiro e América, num Atlético e América. Né? Não pode falar de América por causa do Zé de Assis, viu? Eu sei. Ele me disse que vinha hoje. Tem uma turma, viu, pessoal? Até a Aline me mandou aqui o Guto Jobim, Eduardo Newton, Márcio Berti, Fernanda Martins, Paula Thalita, Marcela. É muita gente que está aí. Grande Eduardo Newton. Esse é um grande defensor público. Além de inteligente, é um cara de uma coragem ímpar, assim, que vale a pena discutir com ele. Daqui a pouco passamos para discutir alguma coisa que é mais perto dele, assim, que tem... Mas nós não estamos dividindo a sociedade agora sobre esse aspecto, aqueles que entenderam a importância da solidariedade, a importância de cuidar uns dos outros, e aqueles que banalizaram a vida, talvez até no sentido de banalidade do mal, e o professor Casara, inclusive o Rubens Casara está aí também, outro dia ele falava do neoliberalismo, a Dani ontem falou sobre isso. Enfim, nós não estamos também dividindo a sociedade sob essa perspectiva agora? Também. O dilema todo, e é o que a mim causa estupor, é porque as pessoas que entendem assim não têm prevalecido, não conseguem prevalecer. O que está acontecendo conosco? O que está acontecendo que a vida vale menos do que o lucro? Tem alguma coisa nisso. Tem alguma coisa muito forte nisso, sabe? Muito forte nisso. E a pergunta que eu me faço é, será que nós precisamos de fato de uma catástrofe? Será que nós precisamos que morram 100.000 pessoas? 1 milhão de pessoas? E aí a coisa vai nos assustar, como de fato assustam as catástrofes, assustam as guerras, refundam, né? Desde esse ponto de vista, refundam. Será que nós vamos precisar disso? Ou nós temos razão suficiente para poder fazer prevalecer, digamos assim, para uma ideia de que muito acima do lucro, muito acima do econômico, está a própria razão de ser de uma sociedade, não é? Que é justo a dignidade da pessoa humana. Eu quero saber se isso vale. Eu quero saber se isso tem importância. Hoje postaram num dos grupos que eu participo uma entrevista do Habermas, dia 11, agora no Le Monde, que foi traduzida pelo pessoal do Ateliê de Humanidades, o pessoal de Juiz de Fora. Uma entrevista muito interessante do Habermas, no qual, entre outras coisas, ele diz justamente isso. Quer dizer, não tem como você justificar, nada de pensamento que passe por cima dos direitos fundamentais e que vá resultar em morte das pessoas. Isso é só uma aposta num pensamento que já ficou para trás? Ou é possível fundar alguma coisa diferente para frente? Eu estou dizendo isso porque eu li um pouco um livro que também veio pela internet para nós que estamos trancados, A Sopa de Wuhan, com vários textos de vários autores, enfim, interessante. Eu li algumas coisas, o Zizek, que eu gosto muito,
E a pergunta é sempre essa. A pergunta é sempre essa. O que se pode ter para o futuro? Aquele sul-coreano, o Han, não é? Byung-Chul Han, a posição dele lá na sopa de Yuan, no livro, no texto dele lá, ora, uma desconfiança que a mim pareceu, pelo ponto de vista da desconfiança e pelo modo de pensar, pelo meu próprio modo de pensar, ora, mais interessante porque é pessimista e não otimista. Quer dizer, o texto do Zizek, por exemplo, é um texto fantástico. O Zizek, amigo tenta proteger, amigo, porque eles são amigos, tenta proteger, digamos, de uma certa forma, tenta proteger o Agamben e o texto do Agamben, porque foi o Agamben, de uma certa forma, que começou a falar lá atrás, no primeiro texto dele, lá atrás, e por isso foi muito criticado dentro da Itália, em defesa de uma própria posição dele, que já é anterior, de que é justa a posição que não abre mão da liberdade em favor das restrições, sobretudo das restrições que afetem diretamente as liberdades, de como os governos não podem usar dessa situação de exceção para justamente manter um estado de exceção. Como não dá para ficar usando esse espaço para suspender a estrutura da legalidade posta, e dentre elas aquela que garante direitos. E o Zizek, nessa posição, defendendo aquilo que é o jogo que tinha colocado o Agamben, de uma certa maneira, um pouco de saco cheio com os italianos que restringiram tudo, né? E o sujeito se sentindo um tanto preso. Me lembra, Léo, disso que eu estou falando agora, de ele se sentir preso, porque é uma coisa importante depois, talvez, para a gente falar. O Agamben, tentando fazer uma defesa, talvez, o Zizek, tentando fazer uma defesa do Agamben, avança na direção de uma postura, que não é uma postura dele de agora, já está antes nos livros, de que seria necessário avançar para uma nova estrutura comunista. E isso só seria possível diante de uma ocorrência que pudesse girar o mundo dessa maneira. E ele diz isso no texto, não é? Ele acha que pode, para frente, essa mortandade toda, fundar alguma coisa diferente em termos de um novo comunismo, que se fundasse assim, que viesse com um impacto da catástrofe, o impacto da morte, como se passou na guerra, como se passou, por exemplo, no final da Segunda Guerra, não é? Que forjou, de uma certa forma, uma nova maneira dos europeus pensarem. Mas se na própria Segunda Guerra não foi tão assim, é por isso que eu estou dizendo que o pensamento do Han, sendo um tanto quanto refratário em relação à mudança, pelo menos do que nós vivemos até agora, e diante desse colosso da informação, que vem também como desinformação, parece pesar. E por que eu estou dizendo isso? Porque ainda que eu ache que possa vir alguma coisa diferente, a mim parece que tudo isso não vai mudar, digamos, o gozo daqueles que usam das modalidades que o neoliberalismo oferece. Nós não vamos retroceder, nós não vamos negociar, nós não vamos tratar de segurar o desejo, nós não vamos criar fórmulas, digamos assim, que possam funcionar para nos segurar. Nós vamos continuar nessa maluquice que nós estamos de consumir. Gozar. Quer dizer, vale, quem sabe aqui, a ideia lacaniana de jouissance.
Por sinal, isso é uma coisa para lembrar hoje, não é? Hoje, 13 de abril, é aniversário do Lacan. Seria o aniversário do Lacan, não é? Dia importante para o pessoal da psicanálise, porque Lacan, nesse aspecto, veja como é grande, né? Como ele sacou a ideia de gozo, porque como alguma coisa que não só diga respeito à satisfação, mas diga respeito a alguma coisa além da satisfação, que inclua nela alguma coisa que diga respeito ao próprio inconsciente. Então, a base lacaniana aqui é importante para pensar isso. A mim parece que transformar o cidadão em consumidor e dar a ele a possibilidade dele se satisfazer, mesmo que com pouco, mantida a esperança dos que menos têm, faz com que ele seja um vivo defensor disso que está aí, dessa forma de vida que está aí, e que, no entanto, projeta tudo em desfavor dele mesmo, não é? E O que ele é proceder. usado, como subterfúgio para esses argumentos. E aí eu quero te Ele, provocar no ele, bom sentido. ele é justo objeto de uso disso daí. É impressionante, mas é disso que se trata. Ora, é impressionante, você viu mudar a legislação trabalhista. A legislação trabalhista mudou contra os trabalhadores. A legislação trabalhista transformou grande parte dos trabalhadores em pessoas jurídicas. Pessoa jurídica que hoje vai se sofrer desse vírus, vai lá como indigente. Gente que não deve ter o que comer hoje em dia. Então, desde esse ponto de vista, você pergunta, o que faz alguém ser a favor de alguma coisa que se projeta contra ele mesmo? Ignorância? Então, aí que está. Bom, não pode ser só ignorância, porque ninguém pode ser tão burro a ponto de ser iludido assim, desse jeito. Desse jeito não, tem alguma coisa a mais. E isso que está a mais parece ser aquilo que faz com que essa pessoa, mesmo no menos, se habilite inconscientemente para gozar daquilo. Quer dizer, o sujeito deixa de ser empregado, tem um salário, tem 13º, tem tudo lá, mas ele deixa daquilo para poder ter o prazer de dizer que ele é um empresário dele mesmo. Aí fica difícil você imaginar, porque não é só porque você dizer, porque esse cara é burro. Ele é burro, mas não é só isso. A perspectiva se coloca para ele. É que nem a perspectiva da superinformação hoje se coloca para ele também. E por que ele não separa o joio do trigo? Por que ele acredita que é só uma gripezinha? Por que ele vai para a rua? Por que ele está louco para ir beber e fazer aglomeração nos bares, etc. e tal? Por que ele não acredita? Por que ele, sabe? Por que ele acha que tudo isso, sendo dito pelos cientistas, os cientistas estão errados? Por que, sabe? Não é só... Existe algo aí de banalidade do mal nessa história? Talvez sim, mas talvez não. Talvez sim, talvez não. Porque, pelo menos no caso do Eichmann, a banalidade do mal estava justo no fato de que Eu estou perguntando isso, professor. ele acreditava que era necessário fazer aquilo. Era como se ele se sentisse um parafuso na máquina de moer gente. Ele achava que era necessário aquilo para o fim ao qual se pretendia. Pois é, então, mas eu estou lhe perguntando isso porque... Estava nesse lugar. A maneira como eu estou falando não é propriamente de uma banalidade, mas é um pouco caso que decorre. O pouco caso aí decorre, não pelo engajamento, mas decorre pelo fato de que, na hora que o sujeito tem que optar entre ser isso ou ser aquilo, mas
imagina que vai gozar mais lá e opta por aquilo, ainda que ele esteja se iludindo, é alguma coisa extra, meu. Parece que é uma coisa a mais. Não é só uma máquina, não é só ele ser alguém que estava lá para só cumprir ordem, ou que ele estava lá ciente daquilo, quer dizer, ele sabia que era aquilo, mas ele precisava fazer aquele papel, porque aquele era o papel que a ele cabia fazer. Hoje em dia é mais forte isso, porque é mais largo a posição. Mas É essa pergunta ela me surgiu porque eu fico pensando, dentro de tudo isso que o senhor está falando, por exemplo, essas pessoas são levadas por aquele argumento de que a economia também precisa ser cuidada, porque se ela não for cuidada, lá na frente as pessoas vão sofrer mais ainda. E é um argumento que acho que caiu a conexão, vamos ver. Tá me ouvindo? E aí, então esse argumento da economia, foi por causa desse argumento da economia que eu lhe fiz essa pergunta. Porque estão falando que é preciso cuidar da mesma forma da economia quanto da saúde. Claro que a gente sabe dos prejuízos de uma economia quebrada que isso leva à sociedade. Mas será que esse é o momento para ter esse nível de preocupação com isso? Ou isso ser um segundo plano? E aí sim a ideia de subterfúgio, de utilizar o indivíduo por todos esses meios que o senhor está falando. Sim, o que me parece, eu estou tentando saber se eu posso aqui apagar o som, porque dá um grito, mas eu não posso apagar o som aqui. Não. Professor, o senhor pode fazer o que quiser, pode gritar, pode fazer o que quiser. Arranja um copo d'água para mim, Daci, é que eu estou ficando sem voz porque eu estou rouco. Estou ficando sem voz porque eu estou sem beber água. É por isso que eu de vez em quando interrompo o senhor, só para o senhor respirar, não é porque... Tá certo. Mas eu fiquei pensando nessa coisa da banalidade por causa desses argumentos. Deixa eu só te dizer isso, Del. Eu acho que esse argumento da defesa, em defesa da economia, é só cretinice, velho. É só safadeza. É só cretinice e só safadeza. Ponto. Vamos colocar a coisa assim. Porque se você vem e diz, olha, nós precisamos... Olá, obrigado. Nós precisamos suspender tudo por um mês. Ninguém sai. Todo mundo fica em casa. Isso vai cortar a propagação. E cortando a propagação, nós temos como administrar a coisa. Ora, isso é um argumento racional. Os caras vêm e dizem para você, não, isso aí não é nada. O mundo inteiro está errado, só nós estamos certos. Vai para a rua. Vai lá no meu restaurante comer x-salada, vai fazer, enfim. Dane-se. Mas peraí, se você fizer isso, vai morrer gente. Que se dane quem morrer, eu não vou morrer, e só os outros que vão morrer. Tem alguma lógica nisso? Veja, o mal estava ligado ao fato lá de que aquela gente, mesmo que fosse consciente do seu afazer, estava ligada à situação concreta de fazer parte de uma máquina. Aqui não. Aqui é pura ganância, Léo. Todo mundo teve que parar, eu tive que fechar, o meu escritório fechou. Onde está todo mundo trabalhando em casa, não que é possível trabalhar, mas o escritório está fechado, não vem cliente, está tudo parado. Mas isso é um esforço geral, é preciso que as pessoas tenham razão e fazer dessa razão o trampolim suficiente para que possa salvar a sua vida dos outros. Por se morrer 1 milhão de pessoas, quem diz que você não vai estar nela? Quem diz que eu não vou estar lá? Então, nesse aspecto, não tem como perdoar isso. Se acontecer uma catástrofe, essa gente é responsável pelo que está fazendo. Se acontecer uma catástrofe, essa gente tem que ser queimada. Não tem conversa. Isso não tem como. Não dá. Simplesmente não dá. Já estou de saco cheio que tem 1.260 mortos. Já tem morto demais para poder ficar brincando com a vida das pessoas. Isso, de uma certa forma, é rasgar a Constituição. Esse que é o X da questão. É preciso as pessoas entenderem que o que tem dignidade é a vida da pessoa. Isso que tem dignidade. Isso não tem preço, não tem conversa. O pilar de sustentação
O pilar de sustentação da República é esse, a dignidade da pessoa humana. Se é a dignidade da pessoa humana, precisa entender que a dignidade é alguma coisa que não se substitui, não tem preço. E se não tem preço, não se tem como trocar. Não existe nenhum argumento econômico capaz de justificar que você deixe as pessoas morrerem. Se não serve o que eu estou falando, serve o que o Habermas falou. Serve o que todos estão falando, serve o que o mundo está falando. E isso é o que, isso de uma certa forma é o que justifica, é o que justifica a você imaginar que você pode ter alguma coisa diferente, mas que não vai ser tão diferente assim, porque nisso que entra em cotejo, nisso que está no jogo, é justo as pessoas encararem a necessidade de se comportarem conforme as regras. E esse é um dos dilemas, né? Porque se você não se comporta conforme as regras, você não se autolimita. E de consequência, o que nós vamos ver, o que você vai ter é uma sociedade como essa que nós estamos vivendo, não é? Onde todo mundo é transformado em consumidor, com a diferença que uns são mais consumidores do que os outros. E isso passa justo porque você o que faz é incentivar a esperança, é sempre a esperança, não é? É sempre incentivar a esperança de que esses coitados um dia vão chegar lá. Um dia eles vão chegar lá. Essa, por sinal, quando Justiniano editou o tratado de Summa Trinitatem, o que fez foi justo botar na cabeça dos romanos, começou por eles, não é? De que essa era a grande regra, a regra das regras. Quando eu li isso a primeira vez lá no Pierre Legendre, há tanto tempo atrás, esse negócio me impactou muito, porque quando ele fala disso, diz, essa é a regra das regras. Porque a regra das regras é manter as pessoas em crença. Ou seja, fazer elas acreditarem que elas vão ser. Esse vir a ser é que move essas pessoas. Claro, eu diria, move por conta do desejo que as empurra naquela direção, desde que você saiba vender a coisa. Se você vender bem, elas vão continuar sempre lá, elas vão continuar sempre lá, elas vão continuar sempre lá, né? Mas alimentadas pela esperança de que um dia elas vão virar dona do seu próprio negócio. E aí, lá pelas tantas, você oferece um espelhinho. Agora você vai ser dono do teu próprio negócio. E transforma, não é? Um trabalhador numa pessoa jurídica que não vai ter, depois não vai ter aposentadoria, que não tem 13º, porque ele é dono do próprio negócio, ele tem que administrar o dinheiro dele. Não é? Voltamos sempre para a mesma posição, voltamos sempre para a briga original, voltamos sempre para o mesmo problema, capital e trabalho. Voltamos para lá. Né? E quando a gente ainda tem, o senhor falava sobre a imbecilidade de alguns direcionamentos, mas e esses argumentos, inclusive de governadores, que dizem que vão mandar prender as pessoas que não cumprirem a determinação? Quer dizer, estou dizendo, o governador falar isso, né? A que ponto nós chegamos, professor? Como que nós chegamos nisso? Porque esse cenário totalmente esquizofrênico que o Brasil está passando, dessas inconsistências nas falas dentro de autoridades, até do mesmo âmbito federativo, nós não estamos vendo no mundo. Claro, tem países que estão tomando uma postura, países que estão tomando outra, mas dentro do Brasil está essa completa confusão. E o cidadão fica vendido por ignorância ou por outros motivos que o seja. Isso é o pandemônio do que eu falei. Pandemônio é isso. Esse que é o problema. Esse que é o problema. Mas como nós chegamos a isso? Sim. Qual é o dilema, Léo? Quando os chineses lá atrás, porque foi lá atrás, foi antes da Organização Mundial da Saúde dizer que ia se espalhar, foi antes. Quando os chineses disseram para o mundo, olha, a situação aqui é assim, nós tivemos que tomar essas medidas e esse negócio tende a ir embora, ou seja, e eles começaram lá a demorar para fazer, para dizer para o mundo que ia se alastrar, etc. e tal, que o mundo se preparasse. Lá atrás,
Se não fosse porque só se pensa no lucro, e se pensasse de fato como se deve pensar na dignidade da pessoa humana, eles teriam se preparado, o mundo teria se preparado. O mundo teria se preparado e teria tomado medidas que seriam medidas factíveis com a situação de cada um, de controle disso tudo. Ora, veja, parece uma coisa primária, mas se lá atrás, se tivesse no Brasil, se tivesse criado por uma comissão para estabelecer um padrão de sustentação para a entrada do vírus no país, e desde lá se começasse a fazer controle nos aeroportos, nos portos, nas alfândegas das passagens. Seria complicado, seria uma despesa, mas em compensação, ninguém entraria da China, da Itália, dos Estados Unidos, ninguém entraria de lugar nenhum no qual não se detectasse, se tivesse ou não tivesse com o maldito do vírus. E isso faria o quê? Isso tornaria viável, isso tornaria possível você ter um controle. Não seria necessário morrer 1.260 até hoje. Teria morrido, quem sabe, muito menos gente. Teria tido um controle. Mas não, Léo, não se pensa nisso, porque isso é despesa. Isso não é lucro. As pessoas precisam entender que, às vezes, existem prioridades. A prioridade precisa ser dirigida para a pessoa. Somos nós que somos mais importantes. É para nós que existe essa estrutura burocrática toda. É para nós que existe governo. Nós é que somos o ponto final, não eles. Eles pensam neles mesmos, na situação política deles, da eleição que vem. Eles pensam no lucro que eles vão ter se fecharem a porta um mês. Nós podemos fechar essa porta, eles não, porque eles precisam ter lucro e o lucro deve ser continuado, ser uma vergonha. Essa gente tinha que ter vergonha na cara. Essa gente, se tiver uma mortandade, eles vão ver o que vai acontecer. Não somos nós que vamos ter que ir lá segurar a barra. Porque eu quero ver o que vai acontecer com eles, se tiver uma mortandade no país. Esse que é o problema. Veja como é possível raciocinar. E agora, mais do que nunca, quem sabe, vai ser necessário pensar nisso. Quer dizer, vai ser necessário para frente, já de fato estar preparado para o que pode vir para frente. Porque eles sabiam, já de muito tempo, nós estamos vendo isso. Há muito, já se vem falando que isso ia acontecer. E eles já deviam ter se preparado, mas eles não se prepararam, porque o problema não é esse. O problema não é em relação à prioridade. A prioridade nunca é aquela que deve ser. A prioridade é sempre aquela que interessa e interessa para eles. E a população vai enxergar isso? A população deve enxergar, Léo, porque é que está o problema. Essas questões são assim. Se você não enxerga por bem, você acaba enxergando por mal. Eu me lembro, conversando com meu pai, meu saudoso pai, ele dizia, um dos problemas sérios dos alemães na guerra é que as pessoas diziam, isso vai ser uma mortandade, pode atingir a eles. Aí, meu pai dizia, os alemães nunca fizeram questão de pensar que era possível a mortandade chegar neles. Ou seja, eles foram entender quando ela chegou. Quando as cidades estavam no chão, tijolo em cima de tijolo, aí eles foram ver que, de fato, eles tinham feito uma besteira, que eles tinham escolhido mal o governante, que eles tinham que enterrar os seus. Todo mundo tinha os seus que tinham morrido. Aquela mortandade toda. E aí eles resolveram fazer, não é? Uma nação que se dirigisse por uma Constituição que seria feita e levada a sério, por uma economia que iria cumprir os padrões, por uma economia que fosse levantar a todos, porque é de todos que para todos e por todos que a economia deve funcionar bem, não é? Nós sabemos o que aconteceu com a Constituição de Weimar, e o que eles fizeram, o que eles deviam ter feito. Mas não, né? Foi necessário o corte profundo. Quando veio o corte profundo? Não, ano passado, sei lá, pergunta para o Márcio Bertz aí. Nós vamos estudar um dos últimos livros do Karl Jasper que saiu,
aqui, que trata das culpas, da culpa. Fizemos um seminário lá com o Maurício Dieter, na USP, foi muito legal porque uma das coisas que o Jasper mostra, já em julho de 45, é a discussão a respeito da culpa deles, que evidentemente não se limitou só a eles, mas da culpa deles, alemães. Como quem disse, nós precisamos repassar, passar e repassar, para saber onde foi que nós erramos, para poder trabalhar com essa culpa que nos vai acompanhar para o resto da vida. E como nós fazemos para trabalhar com ela? Trabalhar com ela aí significava poder se reerguer. Mas será que a nossa sociedade... Aprender o sociedade... tombo que levou para poder se reerguer. E veja como é interessante, a guerra acabou em 45 e hoje a Alemanha é o que é. Quer dizer, quem Sim. sabe aquilo que o Hitler queria com a guerra, eles conseguiram com a economia. Né? O domínio que eles queriam, quem sabe, com a guerra, com os tanques, eles conseguiram com a economia. Né? Hoje nós estamos vendo o que está acontecendo. Né? Todo mundo querendo fazer um bonde, eu e a Habermas discutindo isso nessa entrevista aí. Não é? Todo mundo querendo fazer um título para salvar, e os alemães dizendo não. Quer dizer, por quê? Porque eles mandam, velho. Então, veja, desde esse ponto de vista, o que aconteceu? O desastre fez com que eles aprendessem. Porra, mas será, eu digo sempre isso, será que nós precisamos ter um desastre para aprender isso, Léo? Será que tu precisa ter um irmão que morra para aprender em quem você deve escolher, o que você deve fazer? Será que você precisa levar na carne para aprender que você precisa ter dinheiro para comer amanhã? Ora, será que nós não temos nenhuma capacidade de raciocinar e de verificar para frente alguma coisa melhor do que o desastre, sempre o desastre que é a nossa vida? Então, esse que é o X aqui, para mim é isso, esse que é o ponto-chave. Porque